sejam bem-vindos aos nossos estudos sobre ludoterapia. Nessa aula, nós vamos entender como nasceu a ludoterapia. Então, nós vamos começar com a definição de ludoterapia, que ludoterapia vem de lúdico, que significa algo que você faz por prazer, por diversão. É uma abordagem terapêutica da psicologia, mais especificamente criada por psicanalistas. A gente vai ver logo à frente sobre isso. E ela é focada em crianças, porque ela usa o lúdico, né, as atividades divertidas, lúdicas, como principal técnica. Isso significa que os psicólogos usam a diversão, o entretenimento e a brincadeira para descobrir a origem dos problemas e, posteriormente, para tratá-los. Com esse método, o terapeuta pretende explorar a mente infantil e planejar suas intervenções sem maiores traumas à criança. Então, nesta aula, nós vamos descrever a origem da ludoterapia e seus principais estudos. A ludoterapia é uma técnica importante porque é difícil para a criança identificar as emoções que elas estão sentindo, verbalizar os pensamentos, as reflexões, fazer descrições mais detalhadas de fatos, de memória. Então, a comunicação oral com as crianças, principalmente as crianças muito pequenas, é mais complexa. Se você perguntar para uma criança o que ela está sentindo, a probabilidade, se for uma criança de 2 ou 3 anos, ou seja, bem pequenininha, a probabilidade é que ela não te responda. Primeiro, porque você é um adulto estranho. Segundo, porque você é um adulto. Terceiro, porque ela ainda não tem vocabulário suficiente para expressar o que ela está sentindo, o que ela está pensando. Quarto, porque ela não sabe identificar ainda as emoções. Nós, adultos, temos dificuldade, às vezes, para diferenciar raiva, tristeza, ódio, enfim, a sensação de prazer, de sensação de satisfação. As emoções ainda são complicadas para os adultos. Então, imagine para uma criança identificar o que ela está sentindo e ainda contar isso para o adulto. Então, por esse motivo, muitos terapeutas recorrem a desenhos e outras formas de expressão, como brincadeiras, jogos, representações, associações. Uma criança expressar sua personalidade, suas emoções com comportamentos e interações sociais, por exemplo, como morder quando está nervosa. Então, o terapeuta ele vai analisar o comportamento dessa criança na sua interação social com as outras pessoas ou com os brinquedos. Mas quando se trata de uma terapia lúdica, ele vai usar a interação dessa criança com objetos lúdicos ou com personagens lúdicos e jogos lúdicos para ver o que essa criança está sentindo. Os pais têm papel fundamental no processo de identificação do emocional e do psiquismo infantil. E por mais que um terapeuta ganhe a confiança da criança, crie um vínculo com ela e conviva bastante com ela, não é o suficiente para conhecer a criança ao ponto do que os adultos que convivem com ela conhecem. E quando eu digo adultos, eu estou dizendo qualquer adulto, não necessariamente o pai e a mãe, porque às vezes uma babá, uma avó, uma tia ou tio, um professor conhece mais a criança do que o pai e a mãe, por causa da convivência e da qualidade da convivência com essa criança. E aí, quando que esses adultos procuram a terapia? Quando a criança ela apresenta algum problema, ou emocional, ou comportamental, que é diferente do que ela vinha apresentando, tá? Então, os pais que costumam ser os primeiros a procurar o psicoterapeuta para resolver alguma questão. E como que a gente sabe que tem que procurar uma terapia? A terapia para crianças, o Caló fala aqui no site do INPA, né, o Instituto de Psicologia Aplicada, que a terapia para crianças deve ser procurada quando ela apresenta déficits sociais ou emocionais significativos, que atrapalham de maneira considerável o seu desenvolvimento. Por exemplo, ela não fala muito, ela não interage muito, ela não socializa, ela não costuma verbalizar, não fala
muito de si mesma, nem dos seus problemas. Olha, gente, a criança até 6 anos, ela é bem, assim, egocêntrica, ela acha que tudo gira ali em torno do seu mundo. Então, as crianças, elas geralmente verbalizam as coisas, mesmo que sozinhas ou com outras crianças. Então, às vezes, a criança se torna muito calada, não quer brincar, não quer interagir. Então, a criança que apresentar esse problema, talvez um psicólogo consiga ver se realmente é um problema ou se é uma coisa natural. Então, os pais levam até mesmo para tirar alguma dúvida. Outra coisa, se a criança apresentar, além disso, um comportamento estranho, diferente, após sofrer um trauma físico, psicológico, emocional, se ela passar por algum acidente, por algum abuso, se ela estiver muito estressada por N situações da vida, ansiosa ou deprimida, também deve ser encaminhada para um profissional, para um psicólogo infantil. Não necessariamente um ludoterapeuta, tá? A ludoterapia ela vai entrar quando ela for indicada para aquela situação, tá? Então, ela é geralmente uma opção para crianças que têm dificuldade de interação social, como a gente vai ver logo mais à frente. Para falar do surgimento da ludoterapia, a gente precisa falar da psicanalista austríaca Hermine Hugh Helmut. Ela foi uma precursora nos estudos da terapia lúdica e também na aplicação dessa terapia. E a ludoterapia surgiu para analisar o comportamento de crianças, observando sua interação com o universo lúdico dos brinquedos, jogos, brincadeiras, histórias. E possivelmente foi essa psicanalista que foi a primeira a usar. A gente vai falar possivelmente, porque a gente vai ver no próximo slide que a Melanie Klein, praticamente ao mesmo tempo e quase que no mesmo contexto, fazia o mesmo tipo de terapia, né? Usava o lúdico para tratar as crianças dela. Mas voltando a Hermine aqui, ela era uma estudiosa da obra do Sigmund Freud. Para quem não sabe, o Sigmund Freud foi o pai da psicanálise. A psicanálise é um método de tratamento que estuda o nosso inconsciente. O inconsciente humano é uma parte onde ficam as nossas memórias mais profundas, ele é muito difícil de ser acessado. Geralmente a gente não consegue desenterrar as coisas do inconsciente assim muito facilmente. A psicanálise vai recorrer a esse inconsciente para ver se está relacionado com esse inconsciente os problemas psíquicos que nós temos. Por exemplo, às vezes, desde uma dor de cabeça que não vai embora, até uma situação de estresse ou algum comportamento em relação à realidade, como projeção, recalque, tudo isso pode ser investigado através da análise do inconsciente da pessoa. E a Hermine, ela estudava psicanálise, ela usava psicanálise e ela começou a usar os estudos da psicanálise no tratamento clínico de crianças. E a psicanálise, gente, ela tem um método que é assim, o paciente deita num divã, geralmente, tá? Não é padrão isso não. Mas ele deita num divã e a psicanálise, o psicanalista vai tentar ouvir tudo que aquela pessoa tem para falar. O Freud usava muito isso, ele deixava a pessoa falando, para que a própria pessoa fosse desenterrando seus assuntos mais profundos e às vezes até chegar no inconsciente da pessoa, tá? E aí a Hermine começou a ver que ela tinha problemas com isso, porque as crianças muito pequenas ou muito traumatizadas, ou enfim, crianças com algum problema psíquico, elas não tinham essa vontade nem condições de verbalizar o que elas sentiam. Então ela começou a usar os brinquedos, as brincadeiras e histórias e jogos, enfim, atividades lúdicas para fazer a criança interagir nessas atividades e através dessas atividades mostrar o que estavam sentindo. Então eu abro um parênteses aqui para falar da psicanálise. Os estudos do Sigmund Freud são muito vastos, ele estudou desenvolvimento sexual, etapas desse desenvolvimento, ele estudou sonhos, tem um livro famoso, Interpretação dos Sonhos. Ele tem uma segunda teoria do aparelho psíquico que fala do id, ego, superego. Então, assim, vale a pena estudar, vale a pena se aprofundar, é a nossa mente, é a mente humana, né?
então vale a pena conhecer. Mas aqui eu vou falar rapidamente sobre a teoria do inconsciente, né? Que é a primeira teoria do aparelho psíquico ou o primeiro modelo topológico da mente, onde ele divide a nossa mente entre consciente, pré-consciente e inconsciente. Porque acho importante a gente conhecer essa teoria para entender o nascimento da ludoterapia, porque afinal de contas foram duas psicanalistas que são praticamente ali da mesma época do Freud, né? Elas seguiram praticamente os caminhos dele, os passos dele, e essa teoria tem a ver com a ludoterapia. Então, o consciente, gente, o grau de consciência, a gente mesmo fala, eu estava bem consciente quando eu fiz isso, ou seja, você estava lúcido, você estava com seus pensamentos e interações com o meio totalmente aguçados, a sua percepção estava vigorosa, você conseguia captar o meio em que você estava com seus sons, imagens e sensações de forma quase que por completa, né? Então, o nosso consciente, tudo bem. O pré-consciente já é uma parte onde os nossos arquivos, entre aspas, não ficam ali na nossa mente, mas a gente consegue acessá-los. Por exemplo, se eu falar para você, você lembra como foi o seu último aniversário do ano passado, por exemplo? Você não vai lembrar de pronto, você vai parar alguns segundos no mínimo para pensar, mas você vai acabar se lembrando de um ou outro detalhe, pelo menos, porque tá no seu pré-consciente, tá? Tá arquivado, mas tá arquivado num lugar onde você sabe que vai encontrar. Agora, o inconsciente, gente, são os arquivos, né, entre aspas, que a gente tem na nossa mente, mas a gente não consegue acessar. Se eu falar para você lembrar do seu aniversário de 4 anos ou de 3 anos, talvez você até se lembre de uma outra imagem, de uma outra sensação, mas você não vai conseguir descrever o dia todo, nem tampouco a comemoração toda, nem tampouco vai saber se houve mesmo alguma comemoração. Por quê? Porque as nossas memórias mais antigas, elas são algumas vezes apagadas e algumas vezes elas vão para o inconsciente, a gente não tem acesso. Se essa memória te causou algum trauma, se essa memória te causou algum impacto muito grande, geralmente ela foi para o inconsciente porque o seu organismo, a sua mente, resolveu proteger você dessa sensação, tá? E aí que se origina os mecanismos de defesa. O nosso corpo começa a extravasar essa memória de outra forma, através de comportamentos não muito comuns. Então, aí a gente às vezes nega a realidade, a gente deturpa a realidade, a gente fica naquele estado assim, fala, meu Deus, ela não consegue enxergar. Realmente, ela não consegue enxergar, ela tá vivendo um mecanismo de defesa. Essa teoria dos mecanismos de defesa também faz parte da teoria do Freud, tá? Quem quiser se aprofundar é bastante interessante. Mas aqui a gente não tem tempo e nem é o lugar, né, para isso, então eu vou falar só disso. Então, gente, a teoria psicanalítica basicamente vai tentar acessar o inconsciente da pessoa para ver o que está causando aquele comportamento que está fora do padrão, que está fora do normal naquela pessoa. Quando isso acontece com uma criança, é mais difícil ainda de fazer. Como eu disse, a forma de terapia da psicanálise é fazer a pessoa falar, 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 falar. Se a criança não fala, como que o psicanalista vai descobrir, vai acessar o inconsciente dessa criança? Então, é aí que aparece a ludoterapia. As psicanalistas, a Melanie Klein e a Hermine Hug-Helmuth, elas conseguiram, através das brincadeiras lúdicas, acessar o inconsciente, pelo menos da maioria dos pacientes dessa faixa etária que elas tinham. Então, aqui chega o momento da gente falar da Melanie Klein, que ela seguia o mesmo caminho que a Hermine, só que ali quase que no mesmo contexto, ela também era austríaca, mas enfim, ela tinha uns estudos um pouco separados da Hermine. A Melanie, ela analisava os pacientes pequenos através de brincadeiras, e isso, para muitos, é considerado o início da ludoterapia, porque de fato ela foi sistemática nisso, ela persistiu nesses estudos por toda a vida, né? Ela seguiu, ela usava ativamente a teoria psicanalítica
com as crianças, mas o acesso ao inconsciente era diferente, era através das atividades lúdicas, e ela focou nisso, né? Então, ela é considerada por muitos a grande patronesse, né, da ludoterapia, por causa desse empenho que ela teve ao usar essa terapia lúdica. Então, quando a criança brincava, ela expressava ansiedades, emoções reprimidas, ela fazia projeções, então às vezes ela falava assim: "Ai, a boneca tá com dor aqui", mostrava para doutora, né, a barriguinha. Então, na verdade, não era a barriguinha da boneca que estava doendo, era a barriguinha da criança, sabe? Gente, isso é usado até hoje, tá? A ludoterapia tem ganhado muita força, então não ficou no passado com a Melanie e a Hermine. Então a criança, ela fazia projeções, ela externava opiniões sem a consciência de que estava sendo analisada, e para ela aquilo nem era um consultório, nada de tratamento, sabe? Porque o próprio ambiente, como a gente vai ver nas próximas aulas, ele é preparado para que a criança crie um vínculo com a terapeuta ou terapeuta e se sinta acolhida e confortável no ambiente. Então, a criança de 0 a 6 anos, ela usa bastante o jogo simbólico. O que é isso? Ela brinca muito de faz de conta. É super comum uma criança pegar uma vassoura e fingir que é um cavalinho, né? Pegar um copo e falar que aquele copo é a banheira da boneca dela ou do boneco dele, ou vice-versa. Então, a criança faz de conta o tempo todo, ela usa muita imaginação, isso é normal, isso faz parte do desenvolvimento cognitivo da criança. Então, se o consultório tem brinquedos que fornecem a ela a oportunidade de interagir com esse jogo simbólico, a Melanie usava tudo isso para que a criança conseguisse se expressar e externar o que ela estava sentindo. Além disso, ela observava o comportamento da criança em relação aos objetos, tá? E assim, se a criança tivesse sofrido algum trauma, abuso ou algum incidente que não foi identificado, porque às vezes acontece, às vezes os pais sabem que a criança está sofrendo, mas não sabem nem o que aconteceu, né? Então, a Melanie conseguia identificar até isso, tamanho acesso que ela conseguia ao inconsciente dessas crianças. Bom, gente, então falando ainda do nascimento da ludoterapia, a gente não pode deixar de citar dois psicólogos americanos importantes, principalmente para a concretização da ludoterapia como ciência e como técnica terapêutica, o Carl Rogers e a Virginia Exline. Os dois têm terapias muito parecidas, como vocês podem ver aí nessas duas colunas. O Rogers, ele destaca essa criação de um vínculo do terapeuta com o paciente, principalmente se for a criança não vai se abrir com uma pessoa que ela não confia. Então, ele falava de uma permissividade em relação à expressão de sentimentos, ou seja, estimular que a criança falasse, fizesse, dar liberdade mesmo para a criança, para ela poder se expressar, tá? Existem alguns limites definidos, né, para a ação do indivíduo, mas fora isso, na questão verbal, ele falava da liberdade total. Uma relação psicológica livre de qualquer pressão ou coerção, ou seja, o terapeuta vai se intrometer o mínimo possível quando a criança estiver ali interagindo. A gente vai ver um pouco melhor disso mais à frente, tá? Não vai demorar muito. Aqui, o importante é a gente saber que esses dois psicólogos têm uma forma de tratar os pacientes bastante parecidas. Aqui, nós temos a Virginia, ó. O terapeuta deve desenvolver um bom relacionamento com a criança para estabelecimento do rapport, que é o vínculo. Então, ela fala a mesma coisa que o Rogers. Aceitar a criança completamente, não ficar tentando manipular, né, a criança. O sentimento de permissividade, a mesma coisa. Reconhecer e refletir os sentimentos, manter o respeito pela criança. A criança vai indicar o caminho para o terapeuta, então é o comportamento da criança e o que aquela criança fornecer de informações é que vai indicar o que o terapeuta vai fazer na próxima sessão, tá? A terapia não pode ser apressada, tem que ser uma coisa assim, bem
tem que ter paciência. Explorar a mente humana requer paciência. O Rogers falava isso também, o Freud falava isso. Os psicanalistas, eles têm esse discurso afinado em relação a isso. E ela fala também do valor dos limites para o indivíduo, tá? E a gente volta rapidamente a essa teoria um pouquinho mais à frente. Bom, essa foi a nossa aula sobre o nascimento da ludoterapia, terapia lúdica. E para a gente continuar falando nas próximas aulas sobre isso, é importante a gente entender o que é lúdico, o que é ludicidade. Eu já disse que lúdico é algo relacionado ao prazer, é algo que você faz por diversão, por entretenimento, não por obrigação. Mas ainda é um conceito pouco explorado, ainda é um conceito pouco comentado em outras áreas, tá? Então, eu trouxe alguns livros aqui para quem vai trabalhar com crianças através de terapias lúdicas, para quem for trabalhar com criança através de uma educação lúdica. A gente vai ver mais à frente que terapia, aprendizado, elas podem andar e devem andar de mãos dadas, tá? Então, eu trouxe alguns livros aqui que eu acho muito interessantes para pessoa entender como funciona o universo lúdico, as brincadeiras lúdicas, porque às vezes você entende o que é lúdico, mas você não consegue identificar uma brincadeira lúdica, formular uma brincadeira lúdica. Esse livro aqui, ó, Criar e Brincar, o lúdico no processo de ensino-aprendizagem, tem vários textos, tem várias formas de você criar brincadeiras e brincar com as crianças através dessas atividades lúdicas, tá? Tem esse outro livro aqui, Ludicidade, Desafios e Perspectivas em Educação, para quem for trabalhar com educação e quiser usar o lúdico. Tem esse, Ludicidade, Jogos e Brincadeiras de Matemática para Educação Infantil. Então, assim, são brincadeiras que você usa o lúdico para ensinar o conceito de número. E nós temos também o lúdico na formação do educador. Então, são vários livros que trazem exemplos de como você vai trabalhar com a criança e com o universo lúdico. E muitas brincadeiras têm uma finalidade, não é só se divertir. E quando você vai fazer uma terapia lúdica, é importante a gente ver isso, como a gente vai ver mais para frente, que os jogos e brincadeiras não podem ser escolhidos de forma aleatória, senão eles não vão fazer sentido nenhum, tá? Eles precisam ter um objetivo. E aqui nesses livros, as brincadeiras citadas e a ludicidade que é trabalhada de uma maneira que ela tem um objetivo. Então, eu recomendo, espero que vocês leiam e aproveitem. Gostaria de assistir às outras aulas desse curso gratuito? Clique no link abaixo e faça sua matrícula. Ou acesse www.fbvcursos.com.